Assim que você achar o Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, você coloca de pé no seu lugar. Nós vamos fazer a primeira leitura. Aí você pode se assentar, pode descansar um pouco. Todos estão me ouvindo bem? Está falhando aí? Está chegando aí? Amém. Confesso que é super diferente estar com o microfone na mão e estar atrás do teclado. É completamente diferente. É para beber? Olha que bonita essa taça. Nossa! Acho que não vou saber beber nisso não. Amém. Lucas, capítulo de número 24. Todos acharam? Então glória a Deus aí, meu irmão. Pelo amor de Deus, está na casa do Senhor. Quantos vieram profetizar um 2018 sem desperdício? E você profetiza triste assim? Por isso que começa o ano todo triste, todo amuado, por causa disso. Amém. Lucas capítulo 24, versículo 13. Me acompanhe que a leitura vai ser um pouquinho extensa, tá bom? Vamos lá. Talvez eu não sei se... Talvez possa dar algum conflito. Eu estou com a NVI, então não sei se... Pode estar um pouco diferente a tradução, mas é a mesma palavra de Deus, só muda só a tradução. Versículo 13 em diante, preste atenção. Naquele mesmo dia... 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, a morte de Cristo. Enquanto conversavam e discutiam, preste atenção, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Versículo 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, no versículo 18, um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele, Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está... Misericórdia, olha só. Voltaram e disseram que tiveram uma visão de um anjo e disseram que ele estava vivo. Quem está vivo aí? Ah, glória a Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, eu vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque nós estamos aqui na sua casa. Te agradecemos pelo fôlego de vida. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos sustentou nos momentos mais difíceis e o Senhor esteve conosco nos momentos de alegria. Pai, eu te peço que o Senhor venha usar a minha vida pela sua misericórdia, somente para a sua glória, Deus. Que o Senhor venha crescer através de mim, Senhor, e que o meu eu venha diminuir. Fala ao teu povo, Senhor, fala à tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Pode se assentar. Vou tentar beber nisso aqui, ó. Nega é minha esposa, a Roberta. Vamos comprar uma dessa, viu? Toda janta vai ser um jantar romântico com essa taça. Glória a Deus. Eu peço para você que se desligue desse mundo nesse momento. Saia do celular. Só se você for mandar para alguém uma live para falar: ouve isso aqui. Se não for isso, saia do WhatsApp, saia do Facebook, Instagram. Preste atenção e foque apenas na palavra de Deus, amém? Se a pessoa do seu lado vier falar da novela que está acontecendo, que eu não sei nem que novela que está tendo, fala para ela: ó, guarda para depois, tá bom? Combinado? Glória a Deus. Vamos lá. Esse texto é um texto que eu gosto bastante. E há uns dias atrás eu já estava com isso na cabeça, antes mesmo do pastor Danilo me convidar para pregar. Eu tenho que falar também que de vez em quando eu falo um pouco rápido. Então se eu falar muito rápido, faz assim, ó,
Calma aí, Alex. Caiu? Dá uma diminuída. Mas é um texto que já estava na minha mente, eu já estava querendo talvez trazer alguma coisa referente a isso. E quando o pastor Danilo, ele me convidou para estar trazendo uma mensagem no dia de hoje, eu orei a Deus, eu falei, será que é isso mesmo? E Deus, ele confirmou. Então vamos lá, eu vou tentar te situar de algumas coisas. Eu não sou nenhuma pessoa estudada, um histórico, eu não sou teólogo, mas eu andei pesquisando algumas informações para te situar dessa passagem aqui, o que se tratava. E na Bíblia existem poucas informações sobre isso aqui, ó, 2 homens que estavam a caminho de Emaús. Primeiramente, a gente sempre ouve, quem já ouviu que são 2 discípulos? Já ouviu? 2 discípulos no caminho de Emaús? Já ouviu isso? A Bíblia, ela não nos fala certamente se eram 2 discípulos, quem eram esses homens. A Bíblia apenas nos diz que o nome de um deles era Cleopas. Cleopas, eu dei uma pesquisada, significa possui o brilho da glória ou visão da glória. Os irmãos aí que são bem pentecostais dão uma mensagem tanto, hein? Esse nome. Amém. Eu não sou tão pentecostal, por isso que eu falei que eu não grito tanto. Só fala que o nome de um deles era Cleopas. E também a Bíblia fala que Emaús era um povoado próximo. Ele ficava aproximadamente a 11 quilômetros de Jerusalém. Porém, até hoje, as pessoas não sabem ao certo onde fica definitivamente, onde ficava, para falar a verdade, a cidade de Emaús, o povoado de Emaús. Isso é só para você, talvez, ter um parecer e talvez agregar um pouco de conhecimento aí, amém? Glória a Deus. Agora, uma coisa que nos deixa muito claro, quando nós lemos esses versículos, e até os que nós vamos ler, é que esses 2 homens, eles estavam completamente tristes. Você concorda comigo? Eles estavam entristecidos, frustrados. Por que eles estavam frustrados? Dias atrás, aquele que tinha vindo dos céus, enviado por Deus, o Messias, o Cristo a quem nós cremos, ele havia sido crucificado e havia sido morto. Você conhece essa história? Ainda bem, né? Se não conhecer que Jesus foi morto. Aí, meu irmão, você vai ter que fazer um curso teológico, pelo amor de Deus. Tem que ler a Bíblia, né? Pelo amor. E esses homens, eles estavam tristes. Vamos fazer assim, ó, para ficar mais fácil o entendimento, para eu não me confundir nem para você. Vamos tomar que eles eram discípulos. Existem alguns historiadores que defendem a tese que esses 2 homens eram discípulos. Então, se eu falar aqueles 2 discípulos, você já sabe de quem eu vou estar falando, amém? Glória a Deus. Esses 2 homens, eles estão caminhando para esse povoado, entristecidos por tudo aquilo que aconteceu. Quando de repente, num passe de mágica, quem aparece para eles? O próprio Jesus, aquele que havia morrido. A Bíblia fala que eles estavam caminhando e conversavam a respeito de tudo aquilo. Então eles estavam falando do que aconteceu, falando, poxa, você viu? Aquele cara, ele falou para o coxo, levanta, falou para o cego, enxerga, o cego enxergou, o coxo andou, e ele morreu. E eles estavam conversando entristecidos quando Jesus mesmo aparece. A Bíblia fala que os olhos daqueles homens foram impedidos de reconhecer a Jesus. Então era um estranho qualquer. Hoje é um pouco difícil. Você está andando na rua, alguém chega do seu lado, vocês começam a conversar e vão embora para o mesmo caminho. Mas naquela época era uma questão de segurança. Como aqueles caminhos não tinham luzes, não tinham patrulhamento de polícia, naquela época não existia. Então, o maior grupo de pessoas que eles podiam reunir para ir para um determinado lugar assegurava que nenhum salteador iria encontrá-los e iriam assaltá-los. Então aqueles 2 homens estavam caminhando, encontraram um homem qualquer, desconhecidos para eles, e continuaram caminhando com esse homem. Jesus, que era esse homem desconhecido, ele pergunta, por que vocês estão tristes? Eu vejo no semblante de vocês que vocês estão entristecidos. E aí que eu começo. Esses homens, eles estavam tristes por uma coisa que às vezes passa um pouco despercebido. Era uma frustração que às vezes passa um pouco despercebida. A gente fala assim, porque Cristo morreu, mas não era somente porque o Cristo morreu.
Esses homens, eles tinham uma ideia errônea de Cristo, uma ideia errada. Para eles, olha só, veja comigo no versículo de número 20, em diante. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e os crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. Esses homens acreditavam que Jesus, o Messias, o Libertador, Jesus Cristo de Nazaré, não sei como você chama ele, de irmão mais velho, eu não sei, mas eles estavam convictos que Jesus era a pessoa que iria livrá-los do jugo do Império Romano. Naquela época Israel era dominada pelo Império Romano, e eles tinham por certo que Jesus, ele viria e de alguma forma ele faria uma rebelião, faria uma guerra, tiraria o Império Romano daquelas terras e restauraria Israel. E foi completamente ao contrário. Em vez de vir um Jesus conquistador, um Jesus guerreiro, veio um Jesus que falava assim: ame ao seu próximo, ame ao seu inimigo. Isso mostra que, eu até anotei aqui, isso mostra que esses homens, por mais que eles ouviam a Deus, por mais que eles ouviam a Jesus, ouviam os sermões, por mais que eles ouviam e estavam do lado de Jesus, ainda mais se eles são discípulos mesmo, eles tinham lá no fundo uma vaga esperança de que em algum momento Jesus, ele iria falar: galera, peguem as suas armas, vamos para a guerra. Em algum momento eles estavam pensando que iria acontecer isso. Eles estavam tristes porque Jesus morreu, e agora quem vai provocar essa guerra? Quem vai trazer de novo Israel a sua glória? Jesus morreu, ele era o cara. Ou seja, esses homens, eles estavam com uma ideia errada de Deus. A primeira coisa que eu falo para você aqui, a primeira coisa que eu quero trazer para o seu coração e que você aprenda, é que você não deve cobrar de Deus aquilo que Ele não te prometeu. Não é exatamente o foco da mensagem, mas eu anotei isso, que eu falei, eu tenho que falar isso um dia. E chegou o dia. Você não deve cobrar de Deus algo que Ele não te prometeu. Poxa, Alex, é difícil você falar isso, porque eu moro de aluguel, eu não tenho carro, eu estou desempregado. Meu amado, se Ele te prometeu, se Ele usou alguém, se Ele falou contigo, desceu um anjo do céu, amém, glória a Deus. Você tem todo o direito de esperar isso dele. Mas se Ele não falou nada disso, não cobre de Deus aquilo que Ele não te prometeu. Aí você fala: poxa vida, e a minha casa própria? E o meu emprego dos sonhos? Aquilo que Ele prometeu foi o que? Eu estarei com vocês até a consumação dos dias. Ele está conosco e Ele cumpre essa promessa, amém? Então tome cuidado quando você quer colocar Deus na parede. Olha só a que ponto nós chegamos. A que ponto nós chegamos de querer colocar Deus na parede. A gente ouve isso em alguns altares por aí. Olha, você tem que colocar Deus na parede. Quanto mais você ora, quanto mais você faz campanhas, quanto mais você soa ali e briga com Deus, Ele vai te dar calma aí. Ninguém faz isso com um policial quando anda na rua. Alguém pega um policial, coloca na parede e fala assim: aonde fica a estação da Sé? Alguém faz isso? Não. Por quê? Porque respeita a autoridade. E com Deus é diferente. Tem gente que não, vou colocar Deus na parede. Tome cuidado, meu irmão, tome cuidado. Mas independente se o motivo deles estavam errado, eles estavam esperando uma coisa que não aconteceria, esses homens estavam frustrados. E é sobre isso que eu quero aprofundar mais nessa noite. Esses homens, eles viviam em um momento que eu coloquei aqui no esboço, que é o momento do e agora. Você conhece o momento e agora? Aqueles homens estavam crendo que Jesus, ele iria fazer algo. Todo mundo concorda? Independente se Jesus ia fazer uma revolução ou não, eles esperavam alguma coisa de Jesus. Jesus morreu e não fez o que eles esperavam, eles estavam frustrados. Aí surge aquela dúvida, surge essa indagação: e agora? Aquele que falou que era o Messias enviado de Deus, morreu, e agora? E esse momento, o e agora, ele está sempre no nosso dia a dia. Alguém já viveu um momento de e agora? Eu separei algumas coisinhas bem rápido para a gente ver. Vamos fazer assim, ó. Eu vou falar o que é e você vai falar assim, ó. E agora? Vamos testar. Fala assim, e agora? Vai para você acordar, irmão. Fala, e agora? Não, mas você vai fazer tipo uma pergunta. Vai ser uma coisa tipo assim. Você levou um susto. E agora? Tá bom? Vai. 1, 2, 3.
E agora? E agora, hein? Vamos lá no início da Bíblia, quando o homem peca e come do fruto proibido, desobedece Deus. Aí fala que Deus, na viração do dia, ele desce para encontrar o homem. E Deus fala assim: Adão, Eva, cadê você? O que Adão e Eva pensou? Ele pensou, e agora? Quando o homem ele é lançado para fora do paraíso, até esse momento o homem, Adão e Eva, eles tinham tudo. Eles tinham todos os frutos, tinham todos os animais, estava tudo sob o domínio de Adão e Eva. Agora Deus fala assim: olha, vaza daqui, vocês vão ter que trabalhar para ter o sustento da sua mesa. A mulher, ela vai sofrer para ter o seu filho. Agora vocês vão ver uma vida de sofrimento. O que Adão e Eva pensou nesse momento? E agora? Vamos lá, vamos avançar um pouco. Davi, quando Davi, ele decide ficar de boa. Davi fala assim: hoje eu estou de boa na lagoa, e eu não vou para a guerra não, vou ficar no meu palácio. Ele decide ir na varanda do palácio. Quem ele vê? Betseba. Ele fala: olha só, que pitelzinho, hein? O que acontece? Davi, ele deita com Betseba, tem um filho. Vem Urias, que era um dos melhores amigos e melhor guerreiro de Davi. Davi manda Urias, se deita com sua esposa. Urias fala: eu não vou me deitar. Davi fala assim: então quer saber, eu vou mandar esse cara pra frente da batalha para ele morrer. Quem assistiu o Rei Davi na Record? Olha aí, ó, tem um monte de gente aí, glória a Deus. Aí Urias morre na batalha. O profeta Natan vem e fala assim: olha, Deus me falou tudo, eu sei tudo o que aconteceu. O que Davi pensou nesse momento? E agora? É verdade. Tá vendo? Acontece com todo mundo. O povo de Israel estava servindo a Deus, e em um determinado momento o povo de Israel, eles acabam se separando, quebrando a aliança com Deus. Eles começam a servir outros deuses, eles começam a matar pessoas inocentes, eles começam a desacreditar e a rirem dos profetas. Então Deus permite que o Império Babilônico venha até Israel e cative Israel, escravize a Israel. O que era o pensamento daquele povo todo? E agora? E agora? Todo mundo enfrenta um e agora, não é verdade? Aqui é a Bíblia. Se você for folhear a Bíblia, tem um bando de e agora. E agora o que a gente vai fazer? E agora o que aconteceu? Esse é um seminário, são uma série de mensagens, né? Eu fiquei em dúvida, quando eu fiz o banner, eu fiquei em dúvida em colocar. Mas são uma série de mensagens falando 12 cestos cheios. Quando Jesus ele estava lá com aquela multidão, ele fala assim: vamos alimentar a galera. Aí o pessoal fala assim: não temos dinheiro e está tudo fechado. O que os discípulos pensaram? E agora? Então a frustração, eu acredito que a frustração parte desse momento do e agora. Outros e agora das nossas vidas, quando o chefe fala assim: olha, estamos numa crise, o país está numa crise, e vamos ter que cortar alguns funcionários, e você vai ser um funcionário que vai ser cortado. Você pensa: e agora? Quando as contas chegam, a conta da Sabesp chega, a da Eletropaulo chega, a NET já nem tem mais porque já estava dura a coisa. Aí quando chega tudo isso, o aluguel tem que pagar, o que é que você pensa? Não tem dinheiro! E agora? Não é verdade? É um momento que bate uma aflição, você fala: o que eu vou fazer? E agora? Eu estava acreditando. Já aconteceu isso com você ou só comigo? De estar contando com dinheiro na conta. Aí quando você vai sacar, você vê que não está. Você fala: e agora? Não é verdade? Já aconteceu com você? Comigo acontece direto. Mas eu vou falar uma coisa muito louca, porque a Bíblia é uma coisa louca, amém? Quando chegar em um momento que você fala: e agora? Você deve se alegrar. Olha que coisa louca. Não parece coisa de quem tem um parafuso a menos? Mas a Bíblia fala isso. O Rafa, ele leu no início. Eu falei: meu Deus do céu, você já vai começar a falar. Deixa eu falar, guarda para mim falar. Mas o Rafa leu no início, Tiago 1:2, fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O momento do e agora é o início talvez de uma provação, amém? Quando você fala e agora, é que pelo amor de Deus, o caldo estreitou, alguém pisou no seu calo ali, a coisa vai começar a ficar difícil. Eu acredito que o e agora gera uma frustração em nossas vidas. O e agora não te dá um parecer para onde você vai. Você fica sem chão, você fica sem saber qual caminho trilhar, você está perdido. É um momento crucial nas nossas vidas.
E por que você deve se alegrar nesses momentos? Que coisa louca. Por que eu vou me alegrar no momento que eu vou falar, e agora? Deixa eu dar um gole aqui, aí eu continuo. Eu vou querer uma dessa, né? Vamos achar onde compra, nega. Por que você deve se alegrar em momentos que você fala, e agora? Porque são esses momentos em que nós somos bombardeados com notícias ruins. São nesses momentos que a impossibilidade bate à nossa porta. São em momentos difíceis que nós somos convidados por Deus para revelarmos a glória dele ao mundo através das nossas vidas. Você crê nisso? São em momentos que a sua vida parece que não tem mais jeito. São em momentos que você fala assim, olha, eu vou desistir de tudo. Olha, está começando a ficar muito difíceis. É conta e mais conta e mais conta. E o filho está doente. E o marido está bebendo. E a filha está nas drogas. São momentos assim que Deus nos convida para revelarmos a glória dele ao mundo através das nossas vidas. São nesses momentos, são momentos cruciais das nossas vidas. E em momentos assim, nós temos duas opções. Diga comigo, duas opções. Eu sempre quis falar isso, o pastor Danilo fala, né? É duas coisas que eu sempre quis falar, duas opções, e fazer assim, ó. Eu sempre quis fazer isso. Não é? É tipo o Antônio Nunes, né? Antônio Nunes. Eu vou fazer um dia, né? Mas não é assim do nada, não é assim. Mas duas opções, diga comigo, duas opções. A primeira opção é você se desesperar. É você se descabelar e falar, eu desisto, eu não quero mais saber disso. E assim como esses dois homens que estavam a caminho de Emaús, largar tudo para trás e ir embora. Essa é a primeira opção, é desistir. E a segunda opção, qual que é, Alex? A segunda opção é aguentar firme, respirar, olhar para Deus e falar, Senhor Jesus, o Senhor é a minha esperança. Alex, isso é muito bonito, olha, arrepiou, olha que coisa bonita, mas é difícil fazer na prática, com certeza. A frustração, ela não é algo que você vai ser isento. Você não vai estar isento de frustrações, você não vai estar isento de momentos difíceis. Todos nós enfrentamos momentos difíceis, frustrações. E cabe a nós escolhermos por qual caminho seguir. O meu filho, eu contei para alguns, e eu contei também na quarta-feira na igreja, e isso eu peço até oração para todos, mas isso exemplifica muito bem esses momentos de, e agora? Meu filho é novinho, Felipe, está ali, já é um homem de 20 dias de vida, tem CPF, já falei que ele vai mandar currículo, né, para trabalhar na Pampers, para que ele ganhe umas fraldas de graça, não sou bobo, né? E ele tinha alguns dias de vida, tinha uma semana e pouquinho. E eu estava dando banho nele, que eu sou muito ciumento, então eu dou banho nele. Eu não deixo ninguém tocar nele, não, eu troco, eu dou banho. Só quando ele chora pode ficar com ele. E eu estava dando banho nele quando alguém ligou no meu celular e minha esposa atendeu, porque eu estava com o bebê na água, não dava para atender, segurar o bebê. Ou um ou outro caía na água, ou o bebê ou o celular. Então, para não cair nenhum dos dois, minha esposa atendeu o telefone. E quando a minha esposa atendeu o telefone, ela ficou branca. Ela é parda, mas ela ficou branca. Nesse momento ela ficou paralisada. E ela ficava, sim, E é ruim, né, quando acontece isso. Você fala, o que está acontecendo? Só um minuto, sim, não. Aí ela falou uma coisa no telefone que aí meu coração começou a bater mais forte. Ela falou assim, mas é muito grave? Quando você ouve isso, você fala, meu Deus do céu. E quando ela desligou o telefone, ela falou assim, eu falei, e aí, o que aconteceu? E eu com o menino chorando e jogando água e tentando, e foi uma guerra ali. E ela falou assim, é que ligaram da APAI. E quando falou da APAI, já me tremi todo. Quem conhece a APAI cuida de crianças com deficiência, né? Ela dá assessoria para tudo isso. Só que a APAI também é responsável pelo resultado do pezinho. Quem conhece o testinho do pezinho? Os pais conhecem, né? E falaram assim pra gente, olha, falaram para ela, mas ela não entendeu nada. Eu tive que falar, termina de trocar esse menino aqui que eu vou ligar e vou entender o que aconteceu. E falaram assim, deu uma alteração no teste do pezinho, é feito de 5 a 6 exames. Todos os outros, tudo bem, mas um exame deu errado, deu uma alteração, e é um problema de hipotireoidismo. Tem uma palavra difícil de falar. Eu acho que é difícil de falar justamente para a gente não falar e falar, não existe. Não existe na vida dele. Mas eu confesso que naquele momento me bateu um momento de frustração. Eu falei, e agora?
E eu falei, mas e como é que funciona? Não, fica tranquilo, ele vai receber um tratamento se for dado como positivo, mas é um tratamento talvez para o resto da vida. E eu falei, meu Deus do céu, meu filho tem 7, 8 dias naquele dia, e agora eu estou sabendo que talvez ele vai ter que ser tratado e tomar um medicamento para o resto da vida. Eu falei, e agora? Não é de falar e agora nesses momentos? Aí são nesses momentos que são cruciais. O que você faz nesses momentos? O que eu fiz? Cheio de fé, o que eu fiz? Fui orar? Não. Primeira coisa que eu fiz, peguei meu celular, entrei no Google e procurei o que é hipotireoidismo. É errado? Totalmente. Porque isso mostra o quão fraco e o quão miserável você é de não ter fé no Deus que você serve. Eu fiz isso e a minha mãe estava lá. Minha mãe, ela também ficou meio assim. Ela, vocês têm que orar. A minha esposa foi pro quarto, ela estava em prantos. Foi aí que eu falei, eu quero saber, eu vou ligar pro pastor Danilo. Eu não estou conseguindo pensar. Eu mandei uma mensagem de áudio, falei, não sabia se ele estava ocupado ou não. Eu só ouvi o barulho de... Acho que ele estava dirigindo, né? Estava dirigindo, o pastor Danilo, foi, pastor, aconteceu isso. Poxa, ora pelo meu filho aí quando o senhor puder. É sempre assim, quando eu falo para ele, pastor, apresente em oração, ele já manda a oração instantânea, na hora. Eu falei, ora por ele, pastor, e o pastor Danilo enviou uma oração, eu fui até minha esposa, eu abracei ela, tentei consolá-la, ela foi acalmando. A gente foi refazer o exame, ainda não deu o resultado. Mais uma semana, aí que, né? Aí Deus falando assim, calma aí, você está falando e agora, fica tranquilo. Vai mais uma semana de fé, vai mais uma semana de oração. A gente ainda não sabe, mas a gente crê que Deus está à frente de tudo. Eu não vou mais ficar no Google não. A minha esposa de vez em quando eu via ela, eu estava jogando videogame, aí eu olhava pro lado assim. Aí ela estava no site de saúde, eu falei, o que você está vendo aí? Aí ela tirava rapidinho. Mas são nesses momentos que nós somos convidados por Deus para que as pessoas te vejam em momentos de apuros. Porque todo mundo vai viver isso. Você vai viver isso. E são nesses momentos que Deus ele quer mostrar a glória dele para as outras pessoas. Sabe aquela pessoa que fala assim, mas o seu filho eu vi ele na biqueira, mas a sua filha eu não vi ela lá na balada. Mas o seu esposo estava bebendo. São nesses momentos que Deus ele quer falar, calma, fica tranquilo, que essa pessoa que viu vai também ver ele indo para a igreja, vai também ver o seu filho certinho nos caminhos do Senhor. É o Deus que nós servimos, ou nós confiamos ou não confiamos. São só esses dois caminhos. E eu fiquei pensando frustração, eu queria falar sobre isso, eu falei sobre isso um pouco na quarta-feira. Cadê os irmãos de Santana de Parnaíba? Dá glória a Deus, irmão! Glória a Deus! A gente não criou ainda um hino de guerra, a gente vai criar, né? Quando falar a gente vai, sei lá, vamos falar alguma coisa. Eu falei um pouco sobre isso, sobre frustração, e eu falei, eu não quero entregar todo o ouro na quarta, que aí os irmãos de Santana também vai para a sala, né? Vamos visitar lá, então eu não vou entregar o ouro todo não. E eu fiquei pensando, o que tem a ver frustração com 2018, sem desperdícios? E eu cheguei a seguinte conclusão, eu não cheguei a seguinte conclusão, porque eu não posso chegar a conclusão nenhuma. Deus ele acendeu uma luzinha, sabe? Igual um desenho, já viu o desenho que acende a lampadinha assim, ó, em cima da cabeça? Então Deus fez, plim, acendeu a lampadinha. E eu falei, entendi agora. Vamos falar aqui, ó, você e Deus comprou um terreno, amém? Amém? É o terreno da Vene Amor, amém? Olha aí, meu Deus, só um manto. Pastor Danilo, eu te amo, né? Sabe, é amigo, a gente pode zoar. Mas vamos lá. Você e Deus comprou o terreno, amém? E você começa a limpar o terreno. Limpar o terreno é assim, né? Eu nunca construí nada, então eu vou chutando. Não sou engenheiro civil também. Você limpa o terreno, cavalia, faz as bases, não é? A estrutura, faz o térreo, faz o primeiro andar, faz o segundo andar. Quando você está no segundo andar, começa a cair uma chuva super forte, uma chuva de vento, vem trovão, vem relâmpago, vem tsunami. Não sei onde você comprou esse terreno, mas vem tudo isso aí, que é para atrapalhar você de continuar construindo com Deus, amém? Estão comigo? Essa é do Tiago, do evangelista Tiago. Estão comigo? E aí você fala assim, olha Jesus, o terreno é nosso, mas essa chuva, esse vento, a tsunami, o furacão, o Katrina, tá difícil.
eu vou fazer assim, continuar construindo que eu vou embora. Aí você abandona. Você concorda que aquilo que você começou a construir com Jesus, até o momento de uma grande dificuldade, de uma chuva, aquilo que você fez desde o primeiro dia até esse momento, é um desperdício se você para? Vai pegando essa também é do pastor, vai pegando aí. Quando você começa a viver uma vida de verdade com Jesus, preste atenção, quando você vive uma vida de verdade com Jesus, você fala assim, eu não quero mais errar, eu quero abandonar os vícios, eu quero viver uma vida de verdade com Cristo. Você começa a construir algo com Deus. Não é algo aqui que você vai conseguir ver nessa terra, mas é algo que vai ser revelado para as pessoas ao nosso redor, e com certeza vai ser revelado e vai estar no memorial lá na glória. Mas você vai começar a construir algo com Deus, e você começa a construir bonitinho. Você vive uma experiência ali, Deus te cura uma dor de cabeça, te arruma um emprego, você vai na igreja, se derrama, é batizado, fala em línguas, está construindo. Aí chega um momento de, e agora? Um momento difícil. Aí você fala assim, eu não aguento mais, está doendo demais, Senhor. E desiste tudo aquilo que você construiu com Deus. O tempo que você esteve na igreja, o tempo que você esteve em oração, o tempo que você perseverou até que não aguentou. Quando você desiste, é um desperdício tudo isso. E aprenda comigo, fale comigo assim, Deus não trabalha com desperdícios. Não, mas pelo amor de Deus, eu acho que você está meio misericórdia. Mas assim, Deus não trabalha com desperdícios. Pelo amor de Deus, deixa eu tomar mais uma água aqui. Eita, um copo bonito. Deus, Ele não trabalha com desperdícios. Então quando você se frustra e quando você deixa para trás tudo aquilo que você já fez com Deus, é um desperdício. Todos concordam? E Deus não trabalha com desperdícios. Quando Jesus, Ele vai fazer o seu primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar a água em... Tem alguém que lê a Bíblia aí? Ou só lê a Bíblia na igreja? Misericórdia, hein? Primeiro milagre de Jesus, transformar a água em vinho. Então, no momento da festa, o vinho acaba. Aí o que Jesus fala? Ele fala assim, olha, pega essas 6 talhas, enche elas de água, e acontece o milagre. Essas 6 talhas, eu andei olhando meio por cima, o pastor, alguém que é muito entendido da Bíblia, por favor, se eu estiver errado, me repreenda. Mas essas 6 talhas, elas serviam para a purificação dos judeus. Elas ficavam ali em um lugar da casa, um lugar determinado da casa, que era para quando as pessoas entrassem na casa, elas pudessem se lavar as mãos, lavar os pés, lavar a cabeça, sei lá. Aquele lugar tem muita areia, não é verdade? Ali o Oriente Médio. Então, para não entrar com essa areia, ela se lavava. Ou seja, essas 6 talhas, elas estavam sujas, e com certeza ela não estava tão cheia quando ela foi colocada a água. Então, de tanta pessoa tirar, jogar na cara, jogar na mão, jogar no pé, Jesus fala, enche elas. Ou seja, essa água suja que foi usada para a purificação dos judeus, ela ia ser lançada fora, não é verdade? Você ia beber essa água suja? Você toma a água do seu banho? Você toma o banho e depois pega... gostoso. Misericórdia, você faz isso, hein? Essa água ia ser jogada fora. Mas Deus não trabalha com desperdício. Você fala assim, traz as 6 talhas, enche de água. Aí aqueles homens, aquelas pessoas que estavam naquela festa tomaram o melhor vinho da vida delas. Deus não trabalha com desperdícios. E é engraçado que nem a nossa sabedoria, que nem o nosso entendimento, Deus, Ele desperdiça. Quando Ele chama Pedro, Ele deixa o barco, deixa as redes e fala assim, beleza, eu vou seguir esse Jesus aí. Esse cara me chamou, eu vou com ele. Então ele não está mais pescando. E Deus, Ele não desperdiça o conhecimento e a sabedoria de Pedro. Em um determinado momento, Pedro, os discípulos e Jesus, com certeza, eles chegam... Olha lá, meu filho, olha que bonitinho. É que todo mundo olhou, né? Que não dá para não olhar para um bebezinho, né? Agora presta atenção em mim. Em um determinado momento, Pedro, com os discípulos e com Jesus, chega em um lugar e Pedro fala assim para Jesus... A gente está duro, com certeza se tivesse bolso, Pedro ia fazer assim, ó. Tá duro, ó, não tem nada. Tá moiado. Eu não tenho dinheiro, o senhor não tem dinheiro. E agora vão cobrar da gente imposto. O senhor não tem dinheiro, e aqui o que a gente vai fazer?
Deus ele não desperdiça nem a sabedoria, o conhecimento de pesca de Pedro. Aí Jesus fala assim, ó, vai ali, pega a vara, joga no mar você vai pescar um peixe, dentro do peixe tem uma moeda, você pega essa moeda, paga por mim, paga por você. Você conhece essa passagem? Ou seja, nem o conhecimento de Pedro, quando Jesus chama Pedro e fala assim, olha, você pescava peixes, agora você vai ser pescador de almas. Olha que maravilhoso. Deus ele não trabalha com desperdício. É claro, 5 pães e 2 peixinhos, que sobraram 12 cestos cheios, e aquilo não foi desperdiçado, com certeza, e alimentou uma grande multidão. Ou seja, se Deus não trabalha com desperdícios, aonde está Deus quando eu e você largamos mão do nosso caminho com Ele, largamos mão daquilo que nós construímos? Onde que Ele está? Está bem longe da gente. Se Ele não trabalha com desperdício, Ele está olhando lá do céu falando assim, era só aguentar mais um pouquinho, já estava vindo o socorro, o anjo estava vindo já para te entregar a vitória, você desistiu, agora dá um tempo aí. Se você talvez em 2017, esse talvez é um grande ponto. Sabe por que a pessoa que faz regime, eu falo de regime porque eu sou fininho, sou nada, um dia eu era. Sabe por que a pessoa que faz regime, ela fala assim, ó, não, o ano novo vai ser diferente, eu vou fazer um regime. Sabe por quê? Porque ela passou o ano todo, e ela falou assim, olha, segunda tô de boa, saladinha, terça franguinho, né? Aí quando chegou no domingo tem aquela macarronada, né? Pesada, aquela coca estralando, meu Deus do céu, aquela coca estralando, aquele calorzão lá fora, né? Aí o que a pessoa, ó, os irmãos ali, ó, tudo faminto, pela presença de Deus, né? Ah, glória a Deus. Aí o que você faz? Tomar 3 litros de Coca-Cola e foi embora o regime, não é verdade? Aí o que você faz no ano novo? Este ano vai ser diferente, eu vou fazer regime. Aí você passou o Natal, né? Encheu muita pança, passou o ano novo ali também, encheu bastante. Agora você fala, não, agora eu vou fazer regime, porque eu comi bastante, né? Engordei uns 3 quilos. Primeiro final de semana com a macarronada e a coca, você foi, nem viu. Aí o que acontece? Você fala, olha, já tentei ano passado, ano retrasado, quer saber? Eu vou ser gordo mesmo. Nada contra os gordos, misericórdia, eu sou. Mas eu falo que isso não é barriga, isso aqui é um acessório paterno, porque eu coloco meu filho aqui em cima, entendeu? Sacou? Então, não é barriga, isso aqui é um acessório paterno. Para quem é pai, agora para quem não é, arruma uma desculpa a você. E quando a gente começa um ano já nesse espírito de a primeira Coca-Cola, a primeira macarronada que vier, vou mandar para dentro, vai ser igualzinho o ano passado. Já parou para pensar que todas as coisas que você falou, esse ano vai ser diferente, e você comete o mesmo erro, o ano é igual? Aí quando chega no final do ano, a única coisa que é igual, você fala de novo, esse ano vai ser diferente. Aí pode vir 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, nada vai mudar. Por quê? Porque nós largamos mão, porque nós deixamos para trás, nós desperdiçamos tudo aquilo que nós já fizemos quando vem alguma adversidade. Quando nós temos a oportunidade de mostrar para o mundo aqui o Deus a quem nós servimos, nós deixamos tudo de lado. Eu não quero mais saber de igreja. Quer saber, o pastor Danilo nem apertou minha mão no final do culto. Quer saber, o obreiro me olhou meio errado. Deixa tudo para trás. Passa, vai passando. Aí quando chega no final do ano, não, esse ano vai ser diferente, eu vou encontrar uma igreja diferente, uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja perfeita. Meu irmão, uma vez eu ouvi, se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragar ela. E é engraçado porque a gente tenta esquecer as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, né? E outra coisa que Deus também não tem é amnésia. Já viu algum versículo da Bíblia falando assim, e Deus se esqueceu e teve uma amnésia e, sei lá, ele estava fazendo uma coisa, ele, esqueci, como é que é? Aí ele faz outra coisa. Já leu alguma coisa assim na Bíblia? Não tem. Deus, ele não tem amnésia. Mas a gente quer ter, né, de vez em quando. Aconteceu alguma coisa ruim na nossa vida. Talvez você foi destratado pelo seu pai e sua mãe. Talvez você foi fruto de uma gravidez indesejada. E sei lá, a vida toda você ouviu do seu pai e da sua mãe, não era nem para você nascer, não é? Talvez você, sei lá,
teve uma infância muito dura, muito difícil. Talvez você foi abusada, foi violentada, ou você foi violentado, abusado, e você quer apagar tudo isso que passou. Talvez você viveu momentos da sua vida de passar fome, de ter que pedir para os outros um pouquinho de comida para saciar a sua fome, porque era muito. Talvez você viveu momentos constrangedores. E seria muito bacana se a gente pudesse esquecer tudo isso, não é verdade? Quem concorda comigo? Não era legal? Você enfrentou um momento difícil. Esqueci. Bola para frente. Nem aconteceu. Aí de vez em quando a gente ouve assim: mas fica tranquilo que Deus vai lançar no mar do esquecimento. Quem já ouviu isso? Deus vai lançar. Me mostra na Bíblia onde está o mar do esquecimento. Eu também não sei. Em Miqueias, até separei aqui, que é bom para você agregar aí sabedoria. Em Miqueias fala assim, Miqueias 7, versículo 18 e 19: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ela fala aqui, ó, o Senhor, Ele perdoa e esquece das nossas iniquidades. Mas sabe o que acontece? É quando a gente faz algo de errado. Quem já teve culpa por fazer algo de errado? Já teve culpa? Só eu? Todo mundo fez tudo certinho na vida? Oh meu Deus, ai, oh Deus, arrebata logo todo mundo aqui. Misericórdia. Mas não fica na memória? Ah, você fez isso de errado. Ah, né? Você está lá no regime. Ah, você comeu aquele pudim, não precisava comer aquele pudim, né? Mas Deus é diferente. Quando Deus, Ele perdoa as suas iniquidades, perdoa aquilo que acontece, Ele não apaga, mas Ele não fica mais lembrando. Ele não fica lembrando toda hora: olha, aconteceu aquilo, e tudo é uma desculpa para lembrar e para ir para aquele lugar. Não, Ele fala assim: olha, deixa para lá. Eu não tenho nada contra, mas eu parei de um tempo para cá de cantar aquele louvor, Uma Nova História. Quem já ouviu? Uma nova história Deus tem para mim. Eu parei de cantar um pouco. Por que, Alex? Eu acredito que tem momentos das nossas vidas que eles são transformados da água para o vinho, sabe? Estava numa miséria braba, daqui a pouco você já está prosperando, glória a Deus. Mas não é uma nova história. Não sei se você concorda comigo. Eu não acredito que isso é uma nova história. Eu acredito que Deus fala assim: olha, esse é o seu livro, eu estou escrevendo aqui, ó, tudo que acontece, um momento de dificuldade. Eu não vou escrever um novo livro, eu não vou jogar fora isso, porque Ele não trabalha com desperdício. Ele fala assim: ó, eu vou colocar um ponto final, vamos virar a página aqui e vamos começar um novo capítulo. Um novo capítulo sim, uma nova história não. Então para de querer falar: Deus, apaga isso da minha memória. Você viveu. Isso vai fazer parte sempre da sua vida. Ai, nossa, Alex, eu não queria ouvir isso. Eu queria falar que Deus, Ele apaga tudo. Não. Aprenda, Deus não trabalha com desperdício. Deus, Ele trabalha com recomeços. Deus, Ele trabalha com recomeços. Ele trabalha assim: tá, você foi mal até agora, beleza. Parou? Calmou? Eu faço isso com meu filho de vez em quando. Ele chora. Eu falo: calma. Aí quando ele para, eu falo: calmou? Aí ele: aí ele continua. Mas de vez em quando dá certo. Aí ele fica me olhando assim, de vez em quando, porque ele sabe chorar, né? Mas aí acho que Deus fala: momento difícil, momento difícil, momento difícil. Aí você fala: Deus, eu não aguento mais, me ajuda. Aí Deus te consola. Aí Deus te ajuda. Aí Deus fala assim: calmou? Tá no meio da tempestade? Tá, vamos fazer assim. Não sai do barco, não vamos embora. Não, vamos continuar aqui. Vamos colocar um ponto final e vamos começar de novo. Mas quando vier a tempestade de novo, porque vai vir. A tempestade vai vir de novo. Não são duas tempestades que os discípulos eles enfrentam? Numa tempestade, Jesus ele está fora do barco. Na outra tempestade, Jesus está dentro do barco. E nas duas tempestades eles tiveram medo. Ou seja, vai vir outra tempestade. Mas é quando Ele fala assim: vamos recomeçar. Talvez você pode ter feito alguma coisa de errado. Talvez a sua vida pode ter sido uma desgraça daqui, desde quando você nasceu até o dia de hoje. Mas o convite de Deus é assim, ó: calma, não chora, acalma, vamos recomeçar.
Vamos começar de novo. Não é apagar isso, não. Você viveu, quando você olhar para trás, vai chegar um dia que você vai falar assim: nossa, nem era tão grande assim essa tempestade. Mas para que chegue esse momento, você tem que falar: peraí, e agora? O que eu vou fazer? Já sei. Eu vou confiar em Deus. É que é tão simples falar só, né? É difícil quando a gente enfrenta. Mas eu estava meditando na palavra, e quando eu entrei nessa parte, eu pensei em algo. A minha criatividade é um pouco extensa, assim. E quando fala de dificuldades, né, coisas para você parar. Alguém já jogou Angry Birds? Já jogou Angry Birds? Sabe o que é Angry Birds? Tem uns irmãos que não sabem. Angry Birds é um joguinho de celular que, assim, são vários passarinhos e tem um estilingue. Já viu um estilingue? Estilingue você já viu, pelo amor de Deus, né? Um estilingue. Aí o que acontece? Aí você puxa o estilingue assim, ó. E quanto mais você puxa, aí o passarinho ele voa longe. Aí ele cai nos blocos. Enfim, eu não vou comentar todo o jogo não, que não é feira de jogos. Mas enfim, é um estilingue que, assim, se você puxar muito estilingue, o passarinho ele vai voar bem longe. Ele vai cair lá, às vezes nem acerta o alvo. Ou ele vai ir muito forte, e ele vai acertar e vai destruir tudo. Mas se você puxar pouquinho o estilingue, ele vai fazer assim, ó, e cair. Quem já atirou de estilingue? Ó, o Betão, meu sogro. Atirou, né? Eu tinha um estilingue que meu pai fez, era desse tamanho estilingue. Eu acho que o telhado das vizinhas da frente via tudo furado, porque eu pegava as pedrinhas, só via, tá! Deus tenha misericórdia. Pelo menos ninguém reclamou até hoje. Agora que vai ser gravado, talvez alguém vai, entendi porque estava vazando. Mas Deus quer fazer que nem no Angry Birds, que nem com estilingue. Imagina assim, ó. Tá aqui, ó, o estilingue, né? Aí Deus pega você aqui, ó. Você tá no meio do estilingue. Ai, que coisa louca. E eu fiquei viajando nisso. Eu falei, nossa, é verdade, hein, Deus? Tem uma lógica nisso. Vai entendendo, você vai entender. Aí Deus pega assim. Aí você foi fruto de uma gravidez não desejada. Aí Deus faz assim, ó. E o estilingue tá aqui, ó. Aqui, ó, o estilingue aqui, ó. Ó, quase meti de chapa nessa bolinha aí. Aí, ó, ele vai puxar aqui, ó. Fruto de uma gravidez não desejada. Aí quando ele puxa, ele aperta. Quando ele aperta, faz o quê? Dói. Não é verdade? Quem já sentiu uns apertos de Deus aí? Não dá um... Não é verdade? Aí te abusaram na sua infância e na sua adolescência. Ele aperta mais e dói. Aí, calma, fica tranquilo, filho, calma. Quer descer? Aí ele pergunta, quer descer do estilingue? Eu deixo. Não, fica tranquilo, você não sabe. Aí você fala, não, Jesus, eu quero continuar. Aí a sua família não tem confiança em você, a sua família fala que você é um zero à esquerda, a ovelha negra ou a ovelha branca da família, depende da família. Aí puxa mais, porque dói mais. Aí Deus fala, quer descer? Tá doendo. E olha como tá esticado, hein? Tá esticado. Aí, sei lá, você perde o emprego. Estica mais. Vem as contas, estica mais. Seu filho tá nas drogas, estica mais. Sei lá, a sua filha, você descobriu que ela tá grávida. Estica mais. E é de um cara que ela nem sabe quem é, estica mais. Seu marido bebe, estica mais. Houve um adultério, estica mais. Recebeu uma notícia de uma doença, estica mais. E ele vai perguntando, quer descer? Vai lá, hein, vou esticar mais. Aí você fala, não, Deus, pode esticar, pode esticar. Alguém morreu na família, que dor, estica mais. Aí fala, beleza, já estiquei. Sabe o que ele faz? Ele solta, ele faz assim, ó, voa longe. Sabe por quê? Porque esticou mais. Foi esticando. Cada dor que você vai passando, ele vai esticando. Vai chegar no momento que fala assim, ó, chega, não vou mais esticar não. Agora você vai voar. Agora você vai voar por cima de tudo isso. Agora o que passou, ficou lá para trás. Ele te convida a isso hoje. Talvez você já desistiu. Talvez você já está voltando. Eu
Eu vou encerrar, vamos voltar lá para Lucas, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 24. Olha só, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Isso ainda aos 2 homens que estavam em direção a Emaús, os 2 discípulos, amém? Falando, olha, alguns falaram que viram ele, mas poxa, já faz 3 dias, ele falou que ia ressuscitar, a gente não viu. A gente ficou sabendo que alguns viram. Versículo 25, ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer, isso é Jesus falando, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Versículo 27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Versículo 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus, como quem ia mais adiante, Jesus fez como quem ia mais adiante. Jesus fez assim, ó. Os discípulos falaram, a gente chegou, valeu aí, desconhecido. E Jesus fala, eu vou mais adiante. Aí Jesus fez como quem ia mais adiante, e eles convidaram Jesus para entrar. Cadê o versículo 29. Mas eles, os 2 discípulos, os 2 homens em direção a Emaús, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele, Jesus, entrou com eles para ficar com eles. Versículo 30. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, versículo 31, olha só que lindo isso. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele, Jesus, desapareceu da vista deles como um passe de mágico. Perguntaram-se um ao outro. Eu amo esse versículo. Você não tem noção como eu gosto desse versículo. Olha só, versículo 32. Perdão, peraí. Versículo 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Não queimava o nosso coração quando ele falava dele mesmo? Será que você não estava sentindo? Eu estava sentindo uma coisa diferente dentro de mim. Aí no versículo 34 diz assim, ó, que diziam, versículo 33, que esse é a chave, olha só. Versículo 33 diz assim, não sei se na sua Bíblia diz isso, mas na minha está assim, ó, a NVI. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 12 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Aí os 2, olha só, então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Vamos com calma. No começo do versículo 33, em algumas Bíblias diz assim: na mesma hora, tem alguma Bíblia que está falando assim, na mesma hora eles levantaram e foram de volta para Jerusalém? Tem alguém que está escrito? Tem alguém que está escrito: levantaram-se imediatamente e voltaram? Amém. Olha que coisa louca. No começo, quando a gente começou a ler, lá no versículo 13, a Bíblia fala assim que naquele mesmo dia, os 2 homens iam em direção a Emaús. E quando Jesus interrompe eles, no versículo 17, Jesus fala assim: eles perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Quem caminha, caminha rápido? Quem caminha, caminha devagar, né? Só o Júlio, que quando a gente vai caminhar com ele, uma pernada dele é 4 mil. Então quando eu vou caminhar com ele, tem que andar assim. Mas quem caminha, caminha devagar, não é? Vou fazer uma caminhada, você está aqui, ó, caminhando, não é verdade? Quer dizer, quando eles se frustraram, quando eles falaram assim: e agora, Jesus morreu, o que nós vamos fazer? Aí eles voltam para Emaús, tristes. Lá vem o cão arrependido com a sua, né, chaves. Então eles voltam tristes caminhando, né? Se viu Jesus, morreu, é difícil. Caminhando triste, enquanto eles estão tristes, Jesus aparece e fala: o que vocês estão conversando tão tristes enquanto vocês estão caminhando?
Aí Jesus, ele começa a falar, olha, e Moisés profetizou isso, e Isaías, e outro profeta profetizou isso, e tudo isso se cumpriu com Jesus, e tudo isso tinha que acontecer. O próprio Jesus, ele falando dele mesmo, o próprio Jesus tinha que morrer para que a sua glória fosse revelada a todos. Então Jesus, ele entra na casa desses dois homens, parte o pão. Quando parte o pão, eles abrem os olhos e falam: é Jesus. Quando eles percebem Jesus, aí Jesus some. Aí no versículo 33, aqueles homens que foram embora e desistiram caminhando, no versículo 33 diz: levantaram-se e voltaram imediatamente. Quem volta imediata, volta assim. Quem volta imediatamente é a tartaruguinha. Quem volta imediatamente sai correndo, não, deixa tudo aí, vamos embora. Aqueles homens descobriram que nesse momento de dor, nesse momento de aflição, levanta a sua mão no céu, eu vou profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida que no momento de dor, no momento de aflição, você vai entristecer, claro, porque todo mundo entristece, mas nesse momento você vai erguer os seus olhos aos céus, você vai lembrar do Deus que nós cremos, e você vai voltar imediatamente, porque quem reconhece isso sai contando para todo mundo. A Bíblia fala que eles saíram contando para todo mundo: Jesus está vivo. Eu estou dando trabalho pro rapaz da câmera. Foi mal, vai. Quem reconhece o projeto de Deus, tem certeza daquilo que Deus chamou. Por isso que eu falei lá no início: tome cuidado com aquilo que você cobra de Deus, porque se Ele não te prometeu, Ele não vai fazer. Mas quem tem certeza absoluta daquilo que Deus prometeu, quem tem certeza absoluta do que Deus prometeu na sua vida, do projeto que Deus tem para a sua vida, a pessoa enfrenta momentos difíceis, enfrenta momentos impossíveis, como todo mundo, mas ela sabe que Ele ainda está vivo. E quem sabe disso sai correndo e sai contando para todo mundo. A Bíblia fala que eles saíram contando para todo mundo. Eu imagino que quando eles foram, eles nem levantaram a cabeça. Morreu. Quando eles voltaram, eu acho que o mendigo: Jesus está vivo, eu vi ele partindo o pão. Aí ele sai correndo: ô, Jesus está vivo, acaba que a gente está indo para Jerusalém contar para os 12. Quem tem certeza do projeto de Deus não se abala tão facilmente com as dificuldades. Quem tem certeza das promessas de Deus enfrenta dificuldades, mas sabe que Ele está no caminho, sabe que Ele ainda está vivo. E em nome de Jesus, se você está com seus olhos fechados, eu digo: abra-te. Ele vai abrir os seus olhos e você vai ver que Ele